A gente vai agora falar de um outro assunto muito legal aqui no programa Bom Demais e um muito interessante, né? A gente vai conversar agora, né, com a psicóloga e também escritora, a Tereza, né, como eu já tinha apresentado hoje ela aqui no comecinho do programa, porque olha só, você aí que está acompanhando o nosso programa, já sentiu saudade de algo ou de alguém? A saudade, ela faz parte do processo do luto, sabia disso? Olha, não é algo a ser superado, mas é um processo aí de integração e também de transformação. A Tereza, ela passou por essa perda devastadora quando a sua filha, a sua filhinha Laura, faleceu. A experiência a levou a escrever um livro chamado Obrigada, Laura, em que compartilha a sua jornada de luto e também reflexões sobre a dor e também o amor que permanecem, né? Sem dúvida nenhuma. E hoje nós estamos recebendo a autora do livro, Obrigada, Laura, e idealizadora também do projeto Caixas de Memórias, que é a Tereza Nunes. Olá, Tereza, bom dia para você. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Olha, a Tereza já está aqui, já trouxe o livro dela, o Obrigada, Laura. Inclusive, esse livro, ele está tendo uma repercussão muito boa, né, Tereza? A gente vem acompanhando aí nas redes sociais, eu vi até a Maria... Ai, gente, que ela também é mãe da Laura, Maria esqueci. Laura. Da Maria Laura, isso. Maria Laura, que era mãe da Laura também. É mãe de uma Laura, né? A gente fala sempre no presente, né, Tereza? Ela segue sendo na eternidade. Nós seguimos. A gente falou sobre essa questão de superar. É possível superar a dor do luto ou não? Bom, para onde que eu olho? Posso olhar Pode olhar para onde lá, você quiser. Deixa eu me situar, né? Assim, acho que todo mundo que tu entrevista passa por um nervoso, Sim. que para você é dia a dia, pra gente é exceção, né? Mas aí a gente vai acalmando, relaxando e vai falando. Fique tranquilo que aqui é uma conversa descontraída. Assim, eu não gosto, e a gente que estuda o luto e que vive o luto, a gente não gosta dessa palavra superação. Sim. Porque dá a entender, parece que existe um início, um meio e um fim, né? E o luto não tem fim. O luto, ele é um processo que ele vai ser integrado à sua vida. Sim. E se você parar para pensar, nós somos todos enlutados. Todo mundo, em algum momento da sua vida, viveu, vive ou vai viver a perda de um amor. Sempre que eu dou entrevista, às vezes o câmera se emociona, alguém do lado se emociona, porque todo mundo guarda a sua saudade, né? Então, a gente não gosta de falar em superação, a gente gosta de falar que é um luto integrado, Sim. que é um luto que evolui para uma acomodação, mas que sempre vai haver o que a gente chama de movimento dual. Tem momentos em que eu vou estar... Hoje, 6 horas da manhã, eu estava na quadra da escola que eu trabalho com 1 milhão de crianças. E aí corri para cá e estou falando sobre a Laura. Então, ele é um movimento dual. Horas você está orientado para a vida, horas a perda volta, ela te chama, ela te puxa, você assenta, você sente saudade, você encontra formas de vivenciar esse luto e assim a vida vai seguindo. Então, a gente gosta de falar desse processo de ressignificação, sabe? Fulano não superou o luto. Não vamos falar mais isso de ninguém, até porque você não pode cobrar de alguém uma superação. Infelizmente, as pessoas pensam que essa superação é um esquecimento. Verdade. E isso causa muito sofrimento no enlutado. Porque a ideia não é esquecer, a ideia é integrar, né? É transformar aquela saudade, aquele amor em parte do seu novo cotidiano, sem a presença física daquela pessoa. Verdade. Tereza, agora conta um pouquinho pra gente sobre a história do livro, quando foi que você escreveu, conta um pouquinho da história da Laura pra gente. A Laura é minha filha do meio, né, e até vou dar um spoiler que só no livro que eu conto que depois dela veio o Arthur e antes dela eu tenho a Mari, veio a Mari. E em janeiro de 2020 ela nasceu e faleceu 33 horas depois. Houve uma complicação no parto e foi assim muito abrupto, muito inesperado, porque foi uma gravidez extremamente saudável, né? Eu não tinha nem... Caminhei, trabalhei praticamente até o dia de parir. E assim, toda essa questão tão repentina, né? Tão de repente, tão abrupta, ela realmente me trouxe para um lugar que eu precisava me organizar. E a escrita foi esse caminho de organização. Eu já gostava de escrever, e aí eu comecei a escrever num caderninho. Primeiro eu escrevia para mim, para Laura, para a vida, para Deus. E depois eu fui entendendo que essa escrita estava se transformando em uma narrativa. Né? É uma perda que a gente acha que é incomum, mas não é. 1 a cada 4 gestações não evoluem para um desfecho positivo. Então, muitas mulheres vivenciam essa perda e pouco se fala sobre ela e há muito silenciamento.
Então, eu senti necessidade de dizer para o mundo, olha, aconteceu comigo, foi assim, e eu caminhei dessa forma. A minha ideia era que outras mães lessem esse livro, né? Tanto é que ele se transformou no livro, para que outras mães pudessem ter acesso a essa leitura e entender, não, peraí, agora tá assim, com ela foi desse jeito, né? Existem os grupos de apoio de mães enlutadas, então existem caminhos, sabe? Quando acontece, Hidria, você acha que é só você, que mais ninguém viveu isso, né? Você se acha única no mundo com uma dor tão grande. E quando você encontra outras pessoas que viveram uma dor, a Fernanda é emocionada, a Fernanda do Cake. Eu tô observando quando você encontra. Não, eu sempre vou. Eu acho que assim, já tem 5 anos que aconteceu. Sim. Mas não adianta. Toda vez que eu for falar sobre a Laura, eu vou me emocionar. E tudo bem, porque essa é a minha forma de externar esse amor e de fazer esse amor ajudar outras pessoas. Então, o livro, ele a gente chama de literatura de testemunho, né? Porque é um texto sobre testemunho. Mas eu me esforcei muito para que ele virasse um texto técnico também. Então, eu procurei a Luciana Mazorra, que é do Instituto 4 Estações, em São Paulo, referência em luto no país. Luciana, lê meu livro. Luciana, me ajuda, eu quero fazer um adendo, quero fazer um finalzinho explicando, né, que reações são esperadas, né, o que é comum acontecer, qual é o momento de se preocupar. E aí ela topou, então o livro ele tem esse início, que é pessoal, que é a minha vivência. Detalhe, foi um luto na pandemia, então é um luto diferente, né? Eu perdi a Laura em janeiro, em março o mundo parou. Verdade. E luto você precisa de colo e aconchego, e o mundo estava parado. Você não conseguiu nem dar um abraço, não né, podia, nas pessoas que não você... podia, né? Era assim, muito fechada no meu apartamento, então... Fala um pouco dessa narrativa, fala muito dessa narrativa, fala do movimento com a minha filha, a Mari tinha 5 anos quando a Laura faleceu, então não foi só o meu luto, foi o luto de uma criança que estava esperando a irmã, de avós, da família, de todo mundo. E é essa a ideia, sabe? Toda a renda que eu obtenho com a venda do livro, eu venho guardando para executar esse projeto das caixas de memórias. Porque, assim, quando você perde alguém que tem 5, 10, 20 anos, você tem fotos, você tem registros de saudade, você tem memórias. Quando você perde um bebê que não saiu da barriga, você não tem. Você mal tem fotos. Então, Caixas de Memórias, ele é um projeto, ele é um protocolo para você construir na maternidade uma caixa pequena que essa mãe enlutada receba e possa levar para casa para que isso sirva de apoio. É um recurso terapêutico de ajuda para as famílias que perderam bebês de vida breve. Eu sigo estudando. Esse ano, como homenagem à Laura, além da escola, eu estou começando no consultório, né? A psicologia são 20 anos de prática, né? Mas eu sempre fui do chão da escola. E agora eu sigo também no espaço, no setting terapêutico, sabe? Tentando acolher pessoas, famílias que vivenciam diversos lutos. E porque, eita, eu falo demais, né? Pode falar, você tem aqui o tempo à vontade aqui no programa. Expandir o conceito de luto. A gente acha que luto é só aquela dor advinda de um processo de perda por morte. Sim. Não é. A separação dos pais pode ser um luto importante para a criança, uma mudança de escola é um luto para uma criança. A perda de animais, que eu não tenho mais chamado animais de estimação, animais de companhia. Sim. Perda de animais de companhia é um luto não reconhecido, não validado, e ele é gigantesco. Porque esse animalzinho era e é membro da sua família. Ele é rotina e, de repente, ele deixou de existir. Então, para idosos, para crianças, é uma dor enorme que, às vezes, não é acolhida. Tem família que rapidinho compra outro animal. Né? Então, tem vários lutos que a gente precisa cuidar. Luta para ser cuidado. Bom, e o luto, ele é vivenciado pela criança e pelo adulto de maneiras diferentes. De maneiras diferentes. São expressões diferentes. E eu nem digo só, Hidria, pela criança e pelo adulto. Acho que por pessoas. É um processo, ele é muito singular. Sim. Tem pessoas que vivem o luto providenciando tudo. Elas providenciam caixão, papelada. Não sai uma gota de lágrima do rosto. Ela faz tudo e um mês depois ela cai. Aí que elas choram. Tem pessoas que choram muito, não conseguem comer, não conseguem dormir, nesse período que a gente chama de luto agudo, sabe? Que são os primeiros dias após a perda, que você ainda está reconstruindo a narrativa sobre o mundo, tá? O mundo continua existindo, mas eu não vou mais poder ver, abraçar, nem estar com aquela pessoa. A criança, às vezes, manifesta agressividade, ela fica com raiva, ela não fica triste. Ela fica explosiva, o brinquedo quebra e ela
arremessa o brinquedo na parede. Então, as reações, elas são muito individuais. E o que mais a gente defende, as pessoas que estudam o luto, que se aprofundam nesse estudo, é que não cabe julgamento. A ideia não é julgamento, é de acolhimento. Cabe colo, é aconchego, é carinho, é entender que para aquela pessoa é o único jeito que ela está conseguindo lidar com tudo aquilo. E, principalmente, acreditar na passagem do tempo. Porque o tempo é soberano, o tempo ele é rei, ele é ouro, ele vai assentando. E nessa passagem, não esperar nunca que sempre vai melhorar. Não, o luto ele é mais uma montanha-russa, melhora, piora, melhora, piora, depois oscila menos, numa data importante oscila muito, né? Data de aniversário, data de Dia das Mães, Dia dos Pais. O luto que é o estudo em especial, o luto parental, a gente chama de que é uma dor que não tem nome. Né? Quando você perde o pai, a mãe, você fica órfão, né? Quando você perde um filho, quando você perde o marido, a esposa, fica viúvo. Quando perde o filho, qual é o nome? O dicionário não inventou. Não existe nome para essa dor. Então, é considerado um luto importante, não vou dizer maior nem menor, que outra coisa que a gente não faz é comparar o luto de ninguém, mas é considerado, sim, um dos lutos mais desafiadores, porque subverte a ordem da vida, né? É considerado um absurdo da vida que o filho parta antes do pai. A gente espera, né, enterrar nossos pais e que nossos filhos nos enterrem. É verdade. Então, tem todo esse desafio. Bom, você falou aí das crianças, né? Agora vou falar também de um relato pessoal. Eu perdi meu pai aos 9 anos de idade. E realmente, após alguns dias, né, que realmente essa ficha, ela começou a cair, né? Que eu me vi realmente sem meu pai e eu, assim... E o mundo realmente caiu naquele dia para mim, né? Apesar da pouca idade, apesar dos 9 anos, eu acabei compreendendo realmente, após esses dias, que o que tinha de fato acontecido, né? Mas, Tereza, a verdade é a seguinte, que a vida, ela tem que continuar, né? E qual é o conselho que você... E ela continua, sabe? Você sempre encontra pessoas ao redor. Tem as vezes que você encontrou pessoas ao redor que foram fonte de carinho, de segurança, de proteção. Muitas crianças, quando acontece, né, com crianças, elas não têm a noção da irreversibilidade da morte, né? Que é um processo irreversível. Então, realmente, quando acontece... Você não entende. Não entende. Você não entende. E é muito importante ter cuidado com o que a gente fala para a criança. Virou uma estrelinha, papai do céu levou. Essas frases, muitas vezes, elas confundem muito mais do que ajudam. Muito mais. A gente tenta amenizar, mas ao amenizar, como a criança tem um entendimento muito literal, ela acha que papai do céu, poxa vida, levou o pai dela. Sim. Que papai do céu é esse que tirou o pai dela e levou lá para o céu? Então, são frases que podem causar conflitos de fé, né? O ideal é que a criança realmente participe, embora seja difícil levar, mas o ideal é que a criança participe da despedida, que seja explicado para ela o que é o cemitério, o que é o caixão, o que vai acontecer com o corpo. As explicações fisiológicas, elas são as explicações reais, né? O coração parou de bater, teve uma doença, o médico tentou, todos tentaram, mas ele não curou essa doença e ele morreu. Usar essa palavra morreu. Ela é dura, né? Ela é forte, mas ela é necessária. Ela causa aquele choque inicial, mas na cabeça da criança, ela processa o real entendimento do que aconteceu, do como, o que aconteceu com essa pessoa que ela ama tanto, que ela não vai mais poder ver, pegar, tocar, cheirar. Então, é isso que eu defendo muito. Às vezes, as crianças, elas são escanteadas, assim, no processo de luto, né? A gente tira de perto, não deixa ver, leva para brincar, bota no shopping, passa 3 semanas, não sei, na casa da avó. Não, deixa, chora na frente dela, sim, você tá com saudade. Então, a mãe chora, a avó chora. A única coisa que eu sempre me resguardo é quando acontecem mortes muito trágicas, em que a reação das pessoas é desproporcional, entre aspas, mas ela causa susto e medo na criança ao invés de compreensão. Acho que é o único ponto que às vezes eu pondero. Você falou de algo que me chamou bastante a atenção em relação a essas palavras que as pessoas né, acabam falando. Tem o hábito de usar. Tem o hábito de usar.
no sentido, claro, de confortar aquela pessoa, mas acaba, né, tendo um efeito reverso, né? E a gente observa muito também as mulheres que passaram pela situação que você passou da perda gestacional, né? A gente ouve muito as pessoas falando, como eu fiz, né, por ignorância agora no começo do programa, de falar no passado, né? Ai, desculpe, eu te corrigi. Não, mas é bom que a gente aprende, né? A gente aprende com essas Mas vivências. olha, até te corrigir, porque assim, pra mim, pra Tereza, faz sentido falar no presente. Claro. Mas pra algumas pessoas, elas falam no passado e tá tudo bem. Eu acho importante é você sentir pra pessoa, mãe, como você quer que eu fale sobre seu filho? Isso. Né? Você quer que eu fale assim? Porque às vezes até eu falar no presente, pra uma outra pessoa, ainda não é algo que tá funcionando bem. Para mim já funciona, né? Depois que o livro foi publicado, um dia eu estava no aeroporto e alguém chegou para mim, você é mãe da Laura? Aí eu parei, a Mari parou, né, minha filha, a gente ficou, sou mãe da Laura. Mas era uma pessoa que tinha lido o livro, ao final do livro tem fotos, então ela reconheceu o meu rosto, ela veio me abraçar. Eu nunca vi essa pessoa, mas ela me deu de volta esse lugar. Então, por isso que hoje, para mim, falar no presente faz muito sentido, né? E para muitas mães também. Eu não posso deixar de terminar sem uma fala do grupo de mães. Eu participo de um grupo de apoio nacional e local. E uma mãe falou assim, que uma vez ela estava falando sobre a filha, e aí uma amiga, na tentativa de ajudar, chega, vamos falar de coisa boa. Aí ela parou. Peraí. Sabe? A amiga não fez por mal, mas, gente, a filha dela é coisa boa. Para ela, a filha dela é um bom assunto. Ela precisava ainda contar sobre o sorriso. A bebê dela tinha vivido, acho que 60 dias, mais ou menos. Sim. Então, ela tinha algumas memórias que ela queria partilhar, mas, às vezes, a outra pessoa não dá conta daquele choro. E aí, ela quer mudar de assunto. Então, assim, acho que para todo mundo vale, né? Você pensar, eu dou conta ou não, e o que essa pessoa quer de mim, né? Ser sincero e perguntar. Diga, Fernanda. E a dor do luto da perca da gravidez. Exatamente. Que o povo não considera. Você chegou a passar por esse tipo de Duas. situação, Fernanda? Duas perdas gestacionais. Duas percas gestacionais. São três situações, sabe, Fernanda? Tem a perda gestacional precoce, bem no comecinho da gravidez. Você viveu Eu isso? tive duas. Eu tive a não desenvolvimento, que era para estar com 4 meses, só que o bebê não desenvolveu todo, né? Aí cheguei a escutar o coraçãozinho e tudo mais, mas teve aquela perda do aborto completo e tudo. E tive a perca inicial, que foi justamente em 2020, em janeiro. Fernanda. Aí eu perdi em fevereiro e logo em seguida eu engravidei do meu caçula, que foi o Noah. E para mim foi aquele boom. Foi aquele medo que eu escondia a gravidez de todo mundo, que o povo, isso, né? que o povo só soube mesmo Perto de parir. perto de parir. E foi assim, eu divulguei numa semana e tive ele prematuro na outra. Então, para mim foi muito, ainda tive esse susto da prematuridade. Então, eu não podia assimilar muito, não. Justamente por causa disso. Então, para mim foi... E o povo ainda fala assim, porque quando eu falo, não, eu tive 4 gravidez. Ah, mas perdeu, não conta. Para mim dói. Olha, a Fernanda trouxe o exemplo vivo do que a gente briga. Dói. Não pode. Não desconsidere aquele filho, não é? No seu desenho de família, tem 4 bebês, tem 4 filhos. Tem algumas mães, Fernanda, que elas dizem assim, eu vivo a maternidade na terra e no céu. Eu tenho 2 filhos na terra e eu tenho 2 filhos no céu, eu tenho um na terra e um no céu. Assim, sempre vai ser filho, nunca vai ser um aborto retido, um bebê que não se desenvolveu. Eu não sei se deu tempo você descobrir o sexo e dar o nome. Então, algumas mães dão o nome, né? Algumas mães não descobrem o sexo, mas já tem um nome, se fosse menino, se fosse menina. O meu, justamente, se fosse uma menina, ia ser Laura. Olha aí! Que era o meu sonho de menina, né? que era para ser a Laura. Então, se tivesse sido Laura, somos mães de Lauras contentes, né? Pois é, tanto que eu desconfio que a primeira era uma menina que eu perdi e eu falei, mãe, sempre ia ser minha Laura. E eu tenho justamente isso, quando eu vejo o nome Laura, para mim já dá aquela emoção e lembra... Né?
eu afeituei muito isso, entendeu? Pra mim ali era a Laura que eu perdi e tudo mais. E pra mim foi um luto eu saber que eu tinha que fazer a laqueadura porque minhas gravidez eram de alto risco. Eu não poder realizar o sonho de ter uma menina, porque eu tenho 2 meninos. Sim. E aí eu tive que viver esse luto todinho, tive que ir para psicólogo, realmente. E até todo mundo entender foi luta, até eu contar pro meu marido que eu tive que viver esse luto, que eu tive que coisar, foi luta. Até eu conseguir contar para ele chorando, que foi um dia muito triste para mim, foi luta, mas eu tive que entender que eu tinha que desabafar com alguém. Falar é curativo, assim, a fala cura, né? Você falar é importante. Fernanda, obrigada pelo teu relato. Mas a fala é importante. E a Fernanda falou citou um momento importante, porque a gente tem que falar para a família, né? Para as pessoas ao redor, para os avós, para colegas de trabalho. Assim, é super difícil receber no trabalho uma colega que está voltando enlutada por uma perda gestacional. Todo mundo quer ajudar e ninguém sabe como fazer. Né? Então, eu acho que a ideia tem 2 páginas no livro, bem grandes, que eu botei assim, o que devemos falar e o que não devemos falar. Acho que por eu ser de escola, eu quis ser muito didática. Olha, a gente não vira para essa mãe e diz assim, já você tem outro. Nossa, não a gente ouve também muito isso. Ela não né? quer ter outro naquele momento, ela está com saudade desse filho. Um filho não substitui o outro. Verdade. Então, assim, eu tentei ser bem didática e, assim, eu não sou... Tem uma grande amiga, Alicia, um beijo para você. Alicia Cândido, né? Ela que me ajudou muito na divulgação do livro. Inclusive, a Maria Laura, quando eu estava fazendo a pré-venda, ela espontaneamente ajudou, né? Fez stories, porque foi todo um movimento, uma produção independente. E a Alicia briga muito comigo. Tu tem que produzir conteúdo, tu tem que ensinar as pessoas sobre isso. A gente realmente não sabe o que fazer. Eu disse, Lícia, mulher, eu e uma câmera não vai. Mas eu vou tentar. Acho que para esse ano eu coloquei isso como meta, sabe? De eu relaxar um pouquinho, de eu produzir algum material que ajude. Eu estou falando demais, acho que já acabou o nosso tempo, né, gente? Obrigada. Não acabou o nosso tempo, não, Tereza, mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, falando sobre um pouco desse seu trabalho, né? Você está se especializando nesse assunto que é tão interessante, que é o luto. Inclusive, eu observo que tem poucos profissionais aqui em Teresina, né, especializados nisso. Mas já a gente volta com esse assunto. A gente volta aqui falando com a Tereza Nunes, né, que é escritora também do livro Obrigada, Laura, que ela fez em homenagem à sua filhinha, a Laura. Bom, Tereza, agora conta pra gente como é possível adquirir esse livro. Muita gente aqui já tá mandando mensagem aqui pro programa perguntando onde é que você está vendendo esse livro. Eu prometo até deixar algo mais profissional, né? Sim. Já me falaram, tu tem que fazer um site. Tá bom, vou fazer. Mas, por enquanto, é através do Instagram, do Obrigada, Laura. Lá tem um link que direciona para um contato de WhatsApp. Sou eu que faço a venda, eu faço questão de autografar, de escrever uma mensagem, de conversar um pouquinho com essa família. Muitas pessoas compram para presentear alguém, né, para presentear uma prima, uma amiga, alguém que viveu. E aí, no livro até, eu tentei fazer, tipo, se você comprou para presentear, primeiro você lê. Sim. Sabe? Para você saber o que você está entregando para alguém. E eu deixei um espaço para você fazer uma dedicatória. Então, você compra, você lê, e aí você faz, aqui, uma dedicatória para a pessoa a quem você quer presentear com a mensagem. O livro ele é todo ilustrado, esqueci de falar isso. Eu tive a parceria linda da Rebeca Fonseca. A Rebeca já trabalha comigo há muito tempo. E aí, quando eu pensei no livro, eu disse, eu não quero só letras, eu não quero só frases, eu quero imagens que tragam emoções. Então, ele tem, assim, ilustrações, aquarelas, né, que a Rebeca fez. E essas ilustrações, elas acompanham esse sentimento vivenciado ao longo desse tempo de passagem da Laura e faz uma volta no tempo também, para frente e para trás. Mas é através desse Instagram. Obrigada, Laura. Faço a venda do livro. Tá obrigada, Laura, e obrigada a você, viu, Tereza, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E de ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Tantas pessoas que, sem dúvida nenhuma, nesse momento, tá passando por essa perda, né, gestacional, pelo luto em si, né? Muito obrigada, viu, Tereza? Obrigada a você. Então tá aí, sucesso na venda do livro.